Ei, meu povo aqui do YouTube! Olá, hoje é dia 28 de junho, dia do orgulho LGBTQIA+. Pra gente é uma data muito importante, porque muitas pessoas perguntam assim, é orgulho? Orgulho de quê? Orgulho de ser quem somos, orgulho de existirmos, orgulho de sermos pertencentes de uma comunidade que luta e é sobrevivente. O tema desse ano da parada, em algumas paradas, é democracia. Engraçado, né? A gente vive numa sociedade que não é muito democrática com a gente. Porque se a gente é diferente, se a nossa identidade de gênero e opção sexual é diferente do que as pessoas querem, e não nos respeitam, né? Não nos entendem, não nos aceitam. E aí, onde é que está essa democracia? Eu tenho uma história bem complicada também com essa história de pensar em democracia e o lugar do outro e o respeito. Eu vou falar da minha experiência com a minha família, que eu sempre fui uma criança viada, sempre fui aquela bichinha poc-poc. Inclusive eu amo criança viada, amo criança poc-poc. E amo ser essa criança até hoje. Olha aqui, nesse look que eu tô. Quando eu era criança, lá nos anos 70, se eu dançasse igual o Ney Matogrosso, no Secos e Molhados, pimba, para de dançar assim, que assim não é jeito de homem dançar, dança igual homem. Se eu imitasse os Dizzy Croquete na abertura do Fantástico, pimba, não dança assim, que isso não é jeito de homem, lá é artista, artista pode. Ou seja, hoje eu sou artista e eu posso. E foi muito engraçado, porque eu fui crescendo, fui me desenvolvendo, fui ficando mais viada. As broncas sempre foram as mesmas. Assim, você não anda igual homem, não cruza essa perna, que cruzar a perna assim, joelho com joelho, é coisa de menina, não é coisa de menino. Engraçado que os homens europeus são assim, delicados, né? Eles cruzam a perna como mulher cruza. Mas tudo bem. E aí, por conta disso, a gente vai sofrendo esse tipo de heteronormatividade dentro da família, e aí essa democracia não nos atinge, né? Porque a gente não tem direito de ser quem a gente é. Aí teve um momento do caos, quando eu, com 17 anos, já estava tendo o meu convívio social com outros gays, ou com lésbicas e com outras formas de pensar não LGBTQIA+. Inclusive eu tenho uma amiga que eu já falei aqui num vídeo que eu não lembro agora, acho que o Dia do Orgulho Dia da Visibilidade Trans, que é a Suzana, que foi a minha primeira trans que eu tive contato e que eu me apaixonei, e somos amigos até hoje, graças a Deus. E aí lá, nos anos 80, eu tinha 17 anos, eu resolvi abrir pra minha família, quer dizer, eu abri a porta do armário, fiz prrrm. Olha, gente, que na verdade não era bem uma porta de armário, era só uma cortininha bem frágil, bem lese assim, ó, que dá pra ver, tipo uma renda, mas eles nunca quiseram enxergar. Mas aí, por conta da fala da minha mãe, que meu pai já era falecido nessa época, eu tinha 17 anos, o meu pai já era falecido, e aí a minha mãe começou a ter umas crisezinhas por conta dos meus amigos gays e sapatonas, sapas, lésbicas. E aí ela começou, sabe, foram assim, repetidas vezes, em alguns meses ela foi se irritando com a minha convivência com essas pessoas. E ela ficava falando, esses seus amigos viados, essa sua amiga sapatão, que na época inclusive a gente fingia que namorava. Fingia não, a gente se curtia, porque a gente se beijava na boca, andava de mão dada. Na escola então, nossa senhora, a gente era o casal escândalo. Lana, se um dia você assistir esse vídeo, ó, um beijo pra você, Lana, saudades. E aí, quando eu contei, foi o caos, né? A gente nunca sabe a hora certa de falar pra família, a gente nunca sabe a hora certa de abrir essa portinha do armário. Eu, na verdade, eu acho que eu nunca estive dentro do armário, meu armário nunca teve portinhas, porque, né, eu sempre fui afetada, bichinha, criança viada.
Mas eu nunca verbalizei. Eu achava que não precisava verbalizar, né? Mas aí verbalizei. O que aconteceu? Estávamos eu, a minha mãe e meu irmão dentro de casa quando ela teve essa crise, que eu estava saindo de casa para encontrar com um desses meus amigos gays. Ela deu um berro dizendo que eu não ia sair de casa para conviver com aqueles viados. Aí deu ruim, porque eu virei para trás, muito abusada como sempre fui. Virei para trás, falei: mãe, qual que é o problema com os meus amigos viados? Você sabia que você também tem um filho viado? Aí foi assim que eu comecei o texto. Pois é, eu também gosto de namorar meninos. E qual é o problema? Na hora ela ficou uma estátua. Só que a feição do rosto dela foi se transformando para aquela mãe que estava com raiva. Aí ela ficou um misto de tristeza, mas ao mesmo tempo veio uma agressividade horrorosa e um texto daqueles que a gente nunca acha que vai ouvir da nossa mãe. Ela disse que não sabia daquela palhaçada. Não. Que aquilo era só uma fase que ia passar. Não. Que aquilo nunca ia existir dentro da casa dela. Não. Só que assim, ela tem um irmão gay, né? Que também, ele tá lá já com seus 70 anos e nunca abriu a boca pra falar. Mas aí não cabe a mim falar, né? Não. E aí ela dizendo que da casa dela nunca teria esse tipo de comportamento porque ela não aceitava, ela nunca ia aceitar. Não. Que a partir daqui, se eu tinha feito aquilo em algum momento, eu tinha feito só até aquele dia, que daquele dia em diante eu nunca mais ia ter um comportamento gay. Gay não, porque isso não era o verbo esse não era o termo que saía da boca dela. Nunca ia ter mais um comportamento de viado, de bichinha. Não. Porque ela nunca ia aceitar isso dentro da casa dela. Não. E aí veio a fala que eu acho que transforma a vida de qualquer pessoa em fundo do poço, em lixo. Aos berros, para toda a vizinhança escutar, ela gritou na minha cara, apontando o dedo para mim, que ela preferia ter um filho morto do que ter um filho viado. Ter um filho viado, ter um filho viado, ter um filho viado, ter um filho viado. Na hora eu petrifiquei. E eu falei pra ela: então eu acho que você vai ter um filho morto, porque eu não vou deixar de ser viado. E fui pra rua. Ela gritou que era pra voltar, que a conversa não tinha terminado. Que quando eu voltasse então que a gente ia ter a grande conversa. Fui pra rua, chorando, desesperado, não sabia o que fazer. Fui pra casa desse meu amigo gay. Mas engraçado assim, ele era gay, assumidamente gay, mas tinha uma esposa. Eles dois trabalhavam em boate, em casas noturnas, fazendo show e vendendo seus corpinhos, né? Fazendo um trotroá e ganhando dinheirinho como a vida proporcionou para eles. E eles não levavam isso como pecado, como coisa ruim. Era o estilo de vida deles e eles curtiam esse tipo de movimento. E eles tinham essa coisa de liberdade sexual. E aí corri pra casa deles para poder conversar. E eu cheguei lá chorando muito. Contei pra eles e eu cheguei lá falando que eu ia tirar a minha vida. E logo depois a Lana chegou e a Lana é minha amiga sapatão. Então era uma sapatão, uma mulher, uma profissional do sexo e cantora de uma boate, e um viado que era casado com uma mulher e que também fazia programas. Ou seja, pra minha mãe, o asco da sociedade. E para algumas pessoas, essas pessoas são lixo da sociedade. Não. Aí essas pessoas me acolheram, me abraçaram, me acalmaram e tiraram da minha cabeça, naquele momento, essa fala e esse desejo de tirar com a minha vida, acabar com a minha vida. Porque aí eu não vi mais rumo, eu não sabia o que fazer, eu não sabia para onde ir. Me acolheram, cuidaram de mim, disseram pra mim que a minha vida não podia acabar ali, era muito, muito pouco o motivo. O fato de eu ser gay não era motivo. O fato da minha mãe falar que ela preferia ter um filho morto do que ter um filho viado, não era motivo para eu tirar a minha vida.
Ou seja, eles me salvaram. Naquele momento ali, eu realmente estava com vontade de me matar. Eu entendo quando uma pessoa consegue chegar até esse limite, ultrapassar esse limite. E eu cheguei muito próximo. Naquele dia eu tive, nossa, pensamentos horrorosos. Eu nem voltei para casa naquele dia. Eu acabei dormindo lá na casa desses meus amigos e eles conseguiram me acalmar. E a gente acabou fazendo festa, brincando, rindo, sendo viado, sendo gay, sendo o que a gente é, né? Nessa comunidade colorida e maluca que a gente é. No dia seguinte, eles me aconselharam a voltar para casa e conversar com a minha mãe, já que eu estava mais calmo e que eu já tinha tirado essa ideia maluca de me suicidar. Eu cheguei em casa, tava um clima horroroso. Quando eu cheguei, o meu irmão saiu, foi pra rua. Ele não quis falar comigo. Inclusive, depois ele ficou anos sem falar comigo. E aí, quando eu cheguei, a minha mãe não falou comigo. Ela só falou assim, ó, não quero conversar. Só que esse não quero conversar, eu não obedeci. E eu falei que eu ia continuar a minha vida do jeito que eu era. E que se ela não gostasse, eu sairia de casa e eu ia embora. Aí ela começou a chorar, fez um drama, dizendo que ela não queria perder o filho, que não era pra eu ir embora, pra onde que eu ia. Aí eu falei, eu posso morar debaixo da ponte. Eu vou morar com quem eu quiser, quem me acolher, eu vou pro mundo. Porque se aqui eu não posso ser quem eu sou, e se aqui eu não posso viver aqui nessa casa, do meu jeito, eu só posso viver do seu jeito, então eu vou embora. Aí ela falou que não precisava ir embora. Mas que eu não levasse viado pra dentro da minha casa. Não. Nem viado, nem sapatão, ela falou assim. Não. Que se eu quisesse ter essas amizades, seriam só na rua. Não lá dentro da casa dela. Ok. Né? Obedeci. Obedeci em partes. Porque alguns anos depois, eu arrumei um namorado e levei pra dentro de casa. Porque eu sou uma bicha abusada, gente. Abusada. Eu não entendi. Sendo que os dias foram se passando e foi me criando uma angústia. Porque o olhar da minha mãe pra mim não era mais um olhar de mãe para filho. Já era um olhar de julgamento, um olhar de apedrejamento, um olhar de torturamento, porque assim, eu não conseguia olhar para minha mãe como mãe mais. Ela era um juiz me condenando o tempo inteiro só com o olhar. Ela não abriu a boca mais para falar comigo. Ela só falava coisas essenciais do dia e ficava muda. Ou então quando as amigas dela da igreja chegaram e ela conversava um pouquinho e aí desabafava lá com as amigas. Eu só sei que na minha redondeza não foi fácil, inclusive porque os meus vizinhos acharam que eu fui agressivo com a minha mãe de ter falado aquilo com ela. Uma coisa que eu acho engraçado é que as pessoas preconceituosas, elas são agressivas com a gente, né? Só que a gente não pode retribuir essa agressividade. A gente só é bem visto, bem quisto, se a gente fica mansinho, se a gente abaixa o nosso tom de voz, se a gente se humilha para eles. Para explicar sempre com amor, com carinho, que não é bem assim que a banda toca. Não. Porque se a gente grita na altura deles, a gente é agressivo. A gente é antissocial. A gente não presta. Mas engraçado que eles nos agridem com os gritos, né? Ok. A gente sabe ser fofinho pra dizer baixinho que não é assim bem que a banda toca. Tá bom? Não. Ok. Graças a Deus, que lá em 1987 a minha mãe não tinha consciência, nem sei se tinha já aqueles sítios das igrejas onde as famílias pegam os seus LGBTQIA+, e jogam lá para serem curados. Não. Porque eu tenho certeza que se fosse hoje, com a consciência que a minha mãe tem hoje da religião e de acessos, se fosse naquela época ela teria me mandado para um desses centros de cura. Não.
Mas graças a Deus, a ignorância da minha mãezinha naquele momento, religiosamente, dentro da comunidade dela, ela não tinha acesso. E se tinha já esse tipo de ação acontecendo naquela época, a gente não tinha consciência, graças a Deus. Eu só fui ter consciência dessa ação no final dos anos 90. Então, cadê a democracia, né? Cadê esse acesso, direito do outro ser, até dentro de casa, com a família? Eu sei que os meses foram passando e aí quando eu, várias vezes no ponto do ônibus indo para o trabalho, quando eu via o trânsito rápido, os ônibus passando rápido, várias vezes eu pensei em me jogar na frente de um ônibus daquele. Ou seja, esse pensamento foi constante durante meses. Por mais que os meus amigos me acalmassem, eu ainda tinha aquele desejo por conta da opressão dentro de casa. O olhar da minha mãe, a não convivência mais com o meu irmão, que o sonho do meu irmão era que eu fosse macho que nem ele pra andar na rua e no boteco tomar uma cerveja. Porra, eu sou gay hoje, vou pro boteco e tomo cerveja com ele. Ou seja, não precisa ser macho pra ir pro boteco. As gays também vão pro boteco. Eu morava em São Gonçalo na época e vinha trabalhar no Rio. E várias vezes, quando o ônibus atravessava a ponte Rio-Niterói, eu desejava que o ônibus perdesse o controle e caísse. Só que aí eu lembrava que aí não ia acontecer só comigo, e tinha aquelas pessoas dentro do ônibus, e aí eu mudava o pensamento. Mas várias vezes eu ficava olhando a altura da ponte Rio-Niterói até chegar na água. No vão central a pessoa morre, da outra parte mais baixa, na grande curva, não morre. Fica aleijado, tetraplégico, sei lá. Dá ruim, mas talvez não morra. Algumas vezes eu fiz a travessia da barca, que faz Praça 15 em Niterói, e várias vezes debruçado na janela eu pensava, eu podia me jogar daqui. Eu só pensava em tirar a minha vida. Nesse indo e vindo, saindo de casa e voltando para casa. A volta para casa era pior, porque enquanto eu estava indo para o trabalho, eu ia trabalhar e relaxava e refrescava a minha cabeça. Mas quando o voltar para casa é que era horrível. Então, gente, eu não quero dizer com isso que a minha mãe não me ame, tá? Esse é o jeito que ela tem de me amar. Hoje em dia ela consegue verbalizar que me ama. Mas é o jeito dela, só apenas respeitar. Mas graças a Deus eu enfrentei essa luta. Não tirei minha vida, tô aqui falando com vocês. Eu fui trabalhar em coisas que me fizeram bem. Eu fui pro Senac fazer cursos de profissões que tinham a ver comigo, tinham a ver com a minha arte. Eu tinha o sonho de ser fotógrafo e aí batalhei por ele. Sou maquiador, sou fotógrafo, sou drag queen. O drag queen não aprendi no Senac, eu aprendi na vida. Foi uma descoberta que eu tinha essa veia artística dentro de mim que eu amo tanto. E aí, hoje eu tô aqui pra falar pra você que se você tá nessa quarentena, que você tá preso dentro de casa e tá sofrendo esse tipo de pressão, que você não pode ser quem você é dentro da sua casa com a sua família, por favor, aguenta mais um pouquinho. Tem gente aqui fora que pode te socorrer. Eu estou aqui fora e posso te socorrer. Conta com a minha ajuda, conta com o meu apoio. Me procura, deixa recado aqui embaixo. A gente vai conversando e eu te dou ferramentas e força para você vencer essa batalha junto. Você não está sozinho, você tem gente para lutar junto com você. Eu sei que dentro de casa agora você pode estar se sentindo sozinho, mas você não está sozinho, tá bom? Então, hoje, no dia do orgulho, essa aqui é a minha parte do orgulho com dor. Porque o nome do vídeo é Orgulho na Dor e na Alegria. As alegrias da gente ser LGBTQIA+, é a gente ser quem a gente é a gente encontrar pessoas iguais e diferentes, porque a nossa tribo colorida, nossa, a gente não consegue nem mais colocar na gama de cores de tão diverso que é. Todas as vezes que a gente se reúne, quer dizer, a comunidade se reúne, é sempre alegria, é sempre artístico, é sempre produtivo,
Porque quando a gente se reúne, a gente pensa em projetos, a gente pensa em como fortalecer a nossa união, como fortalecer a nossa comunidade. Já existem empresas LGBTQIA+, já existem formas de pensar esse LGBTQIA+, de uma forma mais leve, sem peso. A minha arte é totalmente LGBTQIA+, e as alegrias que esse LGBTQIA+ trouxe na minha vida, porque eu fui construindo uma outra família no mundo aqui fora, que hoje em dia eu percebo que é uma família muito mais sólida, que é uma família que se eu gritar socorro, tá sempre comigo, sempre do meu lado. Às vezes eu nem tô pedindo socorro, mas só ao agir diferente já tá oferecendo socorro. E a gente faz isso, a gente cuida do outro. Então as alegrias de ser LGBT, a alegria de ser um artista LGBT, é o que é incrível pra mim, pra minha vida. E eu espero que seja pra sua também. Que você encontre o seu caminho, a sua veia artística. Dentro pode ser um trabalho burocrático, você pode ser um advogado, você pode ser um juiz, você pode ser um médico. E lá você também pode ser um artista LGBT, QIA+. Porque ser LGBTQIA+, é ser sensível, é ser alegre, é ser produtivo, é ser artístico, é ser feliz. Então, o recado de hoje é esse. Nós não estamos sozinhos, nós nos apoiamos, nós nos curamos da dor que o mundo oferece na gente, não em quem nós somos. Quem nós somos é o ser, é o estar. Então, é o meu beijo no coração de vocês no dia de hoje, dia 28 de junho. Pra gente celebrar junto essa data tão incrível, que nos fortalece, que nos dá vontade de viver, de seguir nosso caminho e sermos quem somos, ok? Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. E essa makezinha aqui eu vou colocar no outro vídeo, que eu acho que eu solto amanhã. E aí vocês vão poder ver como é que eu fiz essa produção toda. Esse colar aqui e esse brinco é do meu projeto Transforma, onde eu estou oferecendo toda a minha arte, a minha alegria para a comunidade trans que não tem acesso ao mercado de trabalho, que não consegue se encaixar em nenhum lugar. Eu estou oferecendo possibilidades de produzir coisas, inclusive biju, ou fotografia, ou maquiagem, para poder fazer seu próprio dinheiro, ok? Então assiste o vídeo de amanhã e aí a gente conversa mais, e aí são muitas propostas. No meu Instagram, @hernanipinho, eu conto mais esses detalhes do projeto Transforma. Mas em outros vídeos eu conto essa história lá, tá bom? Beijo!